Socorro, socorro, eles vão me fazer perguntas na hora que eu estiver me apresentando. É a única coisa que você consegue pensar. E daí você já tá com aquele estresse todo, sente um frio na barriga, dá aquele calafrio, gagueja, a palavra some, você não dorme direito antes disso tudo acontecer, pensando que você tem que fazer uma apresentação em inglês amanhã. E o pior de tudo, não é nem se apresentar, é que eles vão me fazer perguntas. Esse medo, ele é compartilhado constantemente com vários executivos. Só que calma, na aula de hoje eu vou te mostrar o que você tem que fazer para que você previna essas perguntas. Claro que você vai ter que responder, você consegue responder essas perguntas, eu vou te mostrar como você faz isso de uma maneira estruturada, organizada, e tem um segredinho, algo que você tem que falar logo no começo da sua apresentação, e eu vou mostrar algumas formas de você fazer isso em diversas maneiras e em níveis distintos, para que quando isso acontecer, quando você tiver que entrar nessa apresentação em inglês, as perguntas elas aconteçam em momentos estratégicos. E depois, ao longo da aula, eu vou desenrolando aqui como que você faz para desenvolver, né, essa musculatura de entender a pergunta, responder, enfim, o que todo executivo precisa fazer no mundo corporativo. Bem, se você é novo por aqui, eu sou Ana Petrosino, o meu objetivo é fazer com que você chegue ao topo, o meu objetivo é você no topo. Mas o que é topo? Por que você fala tanto de topo? Ao longo da minha carreira, eu percebi que vários executivos, os executivos que eu atendi especialmente, eles chegavam ao topo depois que eles dominavam a língua universal dos negócios, o inglês. E quando eu falo sobre o topo, cada pessoa, cada profissional tem o seu topo. Eu acompanhei topos em que o topo virou, o topo chegou ao CEO, né? A vice-presidência em algumas situações, as presidências em algumas outras situações, mas eu também vi topo de gerente virando diretor, de coordenador supervisor virando gerente, depois gerente geral. Então, quem define o seu topo é você. Mas tem uma coisa muito comum ao topo. E o que é comum? É o inglês. O inglês como uma ferramenta para que você acelere e ascenda na sua carreira. E por isso que o conteúdo aqui é voltado para isso. E eu falo muito sobre inglês para ascensão na carreira. Quando você domina essa ferramenta chamada inglês para ascensão na carreira, que vai além do inglês, as pessoas ao seu redor, elas percebem que há uma modificação comportamental em você. Você tem mais segurança, mais confiança, você fala com as pessoas, você se arrisca, mesmo você estando no nível básico, você começa a se arriscar mais. O seu nível de percepção dentro de reunião, dentro de apresentação, em interações sociais, ele aumenta também, porque você é exposto àquilo que é relevante para o seu trabalho. A gente não fala, eu não falo aqui, nada de inglês além de negócios, trabalho, mundo corporativo e carreira, certo? Antes de eu começar a entregar o conteúdo, e a gente vai fazer isso de uma maneira bem prática e até relativamente rápida, enxuta, né? Eu vou pedir para você se inscrever aqui, tem uns segundinhos, se inscreve, aperte o sininho. Sempre há conteúdo novo nesse canal e para que você receba em primeira mão o conteúdo, todo o conteúdo que sobe através do meu time de marketing. Se você tiver inscrito, essa notificação ela chega antes. E às vezes, olha só o que eu vou te falar, presta atenção nisso. Às vezes o conteúdo que sobe de um dia para o outro pode fazer uma tremenda diferença na sua apresentação, na sua reunião ou numa socialização que você tem que realizar no seu trabalho. Então, estar atento a esse conteúdo te coloca mais rápido e faz com que você ascenda ainda mais rápido na sua carreira. Então, ative a notificação. Se não fez, faça isso agora enquanto eu bebo uma água. Sem enrolação, né? Porque, enfim, tempo é um ativo altamente precioso. Como que faz com que você tenha um controle maior sobre uma apresentação? Você se preparou a noite toda ou a semana toda, você escreveu seus slides, você compilou a informação dessa apresentação específica com o seu time, colheu os dados, fez a avaliação, montou toda a estruturação dos seus slides. E daí, sempre dá aquele frio na barriga no sentido de, e se me fizerem perguntas? Então assim, a primeira coisa que você vai fazer é set the ground rules for questions, ou então questions policy, ok? Mas o que é isso? Isso significa que você vai estruturar as regras. Quais serão as regras de questionamento durante a sua apresentação? E esse question policy, ele significa qual que vai ser a política de perguntas e respostas, certo? Policy não significa polícia, significa política,
tá? E não significa política de políticos. Significa a regra, a etiqueta, como que as coisas elas se regem, tá? Elas acontecem dentro do seu ambiente. Então, estruturar uma question policy logo no começo da sua apresentação, mas quando é o começo, Ana? Vai no canal e tem outras aulas que foram dadas em relação à apresentação em si. Mas, em resumo, o que você vai fazer? Você se apresenta, certo? Agradece todo mundo por participar da reunião, você diz quais são os objetivos que você tem em relação àquela apresentação especificamente, não tô falando de reunião, tô falando de apresentação, né? Então todo mundo que tá lá agradece. O que eu vim entregar aqui hoje? Lembrando sempre que o objetivo e os resultados é para a audiência e não para você. Se você ainda não viu essa aula, volta no canal porque tem uma aula específica para isso, em relação a isso, tá? E depois você já abre o seu Setting the Ground Rules or Question Policy. Okay? Nesse momento, você já diz de cara, é assim que vai funcionar as minhas perguntas e respostas. E daí, qual que é o seu ganho? O seu ganho é, você sabe que ao longo da sua apresentação, você vai ter mais tempo para desenvolver toda a apresentação. Então, você se preparou? Eu me preparei para falar A, B, C. Ok, então você sabe que você não vai ser interrompido no meio e tender a perder o fio da meada, a se perder no seu raciocínio, porque você foi interrompido por uma pergunta. Mas e se eu quiser ser interrompido? Não tem problema. Você vai dizer que não tem problema a pessoa te interromper. Mas e se eu não quiser? Você também vai dizer que você não quer ser interrompido, mas você não precisa falar exatamente como eu estou falando. Você vai falar de uma outra maneira, tá? Mas é importante que isso seja alinhado logo no começo da sua apresentação. Então, estrutura a sua apresentação e a introdução da sua apresentação de forma que você sempre vai falar em que momento que você vai deixar que essas perguntas aconteçam, tá bom? Qual é a minha sugestão prática? Se você não fala inglês ou você está começando a dar os seus primeiros passos com a língua inglesa, sugestão: Question Policy ao final. Abre perguntas e respostas ao final, em que o nível de tensão já vai dar uma caída, você já fez a entrega adequada, você já mostrou todos os indicadores para isso, você já mostrou os resultados e você vai abrir para fazer perguntas, né, no finalzinho em que tá, né, o nível de ansiedade realmente ele abaixa, porque você já fez a entrega principal. Tá? Se você já tem uma destreza maior, você já entrega melhor apresentações em inglês, já fez várias, você também pode abrir as perguntas ao longo da sua apresentação, não tem problema. Lembrando que aí você tem que ter um nível de apresentação, um nível de qualidade de apresentação técnica maior, ao ponto de você lembrar que aonde você parou, você escutar o que o profissional está te questionando, para que você possa responder e voltar para onde você estava. E esse voltar para onde você estava exige que você desenvolva uma outra competência, que é retornar ao tópico principal. A gente não vai falar disso nessa aula especificamente. Eu ensino os meus executivos a fazerem isso dentro do programa Inglês para Ascensão na Carreira e posso até, de repente, montar uma aula só para falar sobre isso. Mas esse não é o tópico, certo? Agora, voltando aqui, então, para você desenrolar essas perguntas e como estruturar isso durante a sua apresentação. Como que eu faço isso, Ana? Você faz isso fazendo o que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, vamos para as formas práticas. Então pega papel, pega caneta, ou então prepara o print para você ter esse material com você. E lembrando, a parte mais importante é implementar, não é só assistir a aula. Tem que usar, vai lá, usa amanhã lá no seu trabalho, o objetivo é esse, ok? Então, as maneiras de fazer isso. Aqui, essa primeira frase que eu vou falar eu quero que as pessoas esperem ao final da minha apresentação para que eu receba as perguntas, eu esclareça dúvidas, tá bom? Então, eu falo isso dizendo: If you have questions about anything, please kindly wait until the end of my presentation to ask them. Vou falar de novo. If you have any questions about anything, please kindly wait until the end of my presentation to ask them, ok? Reparem o seguinte, aqui deve estar traduzido dúvidas, tá? Deve estar escrito dúvida embaixo. Mas, Ana, dúvida em inglês é doubt. Não, dúvida em inglês é question. Se você tem uma pergunta a fazer, algo que você não entendeu direito, a gente não usa a palavra doubt, pelo amor de Deus, ok? Só lembra de question. Então, a palavra é question, a gente não fala qualquer coisa diferente disso. Quando eu uso a palavra doubt em inglês, é porque eu estou colocando dúvida, tipo, eu estou questionando a veracidade de algo, e não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está levantando questionamentos, eu não entendo, eu não entendi, então a gente usa a palavra questions, e é só isso que você precisa lembrar,
tá? Reparem também que quando eu falei no final, to ask them, fica tudo junto. Não falo ask e them, separado, tá? Então, vou repetir de novo, só a segunda parte. Please kindly wait until the end of my presentation to ask them. Uma única palavra, são duas palavras, mas um único som sendo realizado, tá bom? Importante você também saber disso. Nossa, mas como que eu vou aprender e melhorar isso? Falando, reproduzindo, repetindo. Não existe segredo, não existe pílula mágica, gente. O que existe é trabalho feito, realizado, tá? Sempre falo isso para os executivos e tô falando aqui para você também, que acredito ser um executivo, né? Afinal, boa parte do público que tá nesse canal são executivos. Pronúncia é um ato físico. Se você quer melhorar sua pronúncia, você tem que mexer a boca. Você tem que falar. Você tem que colocar a língua no lugar certo ou testar, enfim. Se você ficar só na repetição, em silêncio, você não melhora a sua pronúncia, tá bom? Então, ask them é o que eu quero te passar. Próximo item. Will have, e aqui tem will, tá? E ficou will have a few minutes for an open inquiry at the end, tá? Então, a gente vai ter alguns minutos para questionamentos no final. Nossa, mas você falou que question é pergunta e inquiry é a mesma coisa, uma maneira mais bonita, sofisticada de falar pergunta, tá bom? De falar question, tá? Pode falar inquiry tranquilamente. Eu sou básico. Nossa, mas você só fala de inglês avançado? Não, isso aqui é inglês básico também, tá? Se você estiver no nível básico, a minha sugestão é use question, que é algo tranquilo. Nossa, mas não, eu já falo question. Então se arrisca no inquiry e tá tudo certo. Ah, mas lá no meu trabalho ninguém usa inquiry. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E se você quer se destacar, você precisa colocar elementos distintos e variados na sua comunicação para que você seja notado. E eu falo muito isso na minha comunicação. Se você quer ter destaque, se você quer ser notado, se você quer ascender, você precisa colocar elementos distintos daquilo que todo o resto não está fazendo. Se você quiser ser todo mundo, você vai com todo mundo. Agora, se você quer destaque, você começa a estrategicamente utilizar vocábulos diferentes. E não é só para inglês não, para português também, tá bom? Mas aqui a gente tá falando de inglês. Então, esse exemplo de question e inquiry é muito pertinente a isso, tá? Um pensamento que te restringe. Ninguém fala assim no meu trabalho. Restrição total. Um pensamento que te alavanca, que te eleva. Legal, eu vou usar o que ela tá falando e vou ver o que acontece. Todo mundo vai falar assim, nossa, esse inglês tá diferente. O que aconteceu? Ah, eu assisti a aula lá no canal da Ana Petrosino. É isso que tá rolando. Beleza, próximo, vamos passar pro próximo. Bem, vamos lá. Feel free to interrupt if you have any questions. E aqui, você tá abrindo a oportunidade de ser interrompido. No slide anterior eu te mostrei, não, eu não quero ser interrompido. Mas agora eu estou falando, não, tudo bem, não tem problema, vamos lá. Então, como eu faço isso? Com essa frase, feel free to interrupt if you have any questions. Se você quiser sofisticar um pouco mais, estender um pouco mais, você fala o resto dessa frase, tá? If anything isn't clear, put your hand up and I'll do my best to answer your question. Ok? Então aqui eu tô pedindo pra pessoa levantar a mão, então please put your hand up, e eu vou fazer o meu melhor pra responder a sua pergunta, tá bom? De novo, eu repito, isso aqui, essa frase especificamente, ela envolve um domínio maior sobre a apresentação. Então reflita sobre o momento que você tá vivendo. Se você já faz apresentações em inglês, se arrisca. Se você tá dando os seus primeiros passos com apresentações em inglês, seja um pouco mais cauteloso e controla as interrupções para que você não se perca ao longo da trajetória, tá bom? Outra forma de dizer isso, I'd be happy to answer any questions at the end of my talk, tá? Então eu vou ficar feliz de responder a todas as perguntas no final da minha apresentação. E aqui, de novo, eu estou colocando restrição, eu quero só ser interrompido ao final. Próximo, aqui, a gente tem o tackle, né? Tackle é abordar, lidar. A gente usa até tackle para resolver essa palavra. Então, ó, I'd be happy to tackle your questions at any given moment. Isso tem um nível de sofisticação linguística maior. O inglês avançado, o inglês mais proficiente, ele cabe aqui, tá bom? Então, ó, I'd be happy to tackle your questions at any given moment. Eu vou ficar feliz em abordar, em responder os seus questionamentos a qualquer momento. Esse any given moment significa isso. De novo, at any given moment significa que você pode me interromper a qualquer momento. Então, use caso você se sinta capaz e preparado para isso. Agora, uma outra forma da gente estruturar logo no começo da apresentação é dizendo que você alocou
tempo para responder perguntas, certo? E você faz isso falando essa frase que eu vou repetir para você. I have set aside 15 minutes for questions at the end of this presentation. Set aside significa que eu separei. Eu separei 15 minutos. Você tá vendo a tradução lá embaixo. Please, feel free to take notes during my talk so I can help with your questions by the end, tá? Então, por favor, você tá vendo a tradução também, mas aqui eu tô dando uma instrução clara pra audiência. E quanto mais instrução você der, mais as pessoas tendem a executar. Repare, eu comecei a aula falando, prepara o print screen, prepara o papel, anota, tira os prints para que você possa usar. Eu preparo a audiência para fazer aquilo que eu acho que é relevante. Então você também pode fazer isso durante a sua apresentação. Nesse caso, eu pedi para que você, na verdade, está pedindo para que os profissionais, os executivos, eles anotem, façam anotações para que as perguntas elas sejam mais pertinentes em relação àquilo que foi entregue no final da sua apresentação, certo? Bem, o que acontece quando você usa isso? A chance de você ser surpreendido com perguntas ao longo da apresentação, ela diminui drasticamente. Ou seja, eu tenho um foco maior na hora da minha entrega, eu sei que eu não vou ser interrompido, e se eu for interrompido, você repete aquilo que você já falou no começo. I'll be happy to answer all the questions you have at the end of my talk. Assim que você volta, caso a interrupção ela aconteça, tá? Agora, essa preparação exige que você pense como que você vai estruturar, inclua essas frases, né? Todo esse conteúdo que eu tô te entregando nessa aula hoje, mas eu quero te dar um conteúdo bônus aqui, que é super rápido, e depois eu também posso até pensar numa aula específica sobre essa. Todos os executivos que são preparados para apresentar em inglês comigo têm essa regra de ouro. E é de ouro mesmo. Eu não te preparo para responder um monte de perguntas no final. Eu te preparo para antecipar as perguntas que você pode responder, venha a ter que responder, e inclua as respostas durante a apresentação. Você entendeu a jogada? Olha só, você prepara a sua apresentação, você pensa quais são as perguntas que você vai ter que responder, e você inclui essas respostas dentro da sua apresentação. Eu faço isso com os executivos e eu sugiro que você também faça. E claro, mas aí eu vou ter que responder perguntas ao final? Sim, você possivelmente vai ter que responder, mas bem menos, uma quantidade bem menor, porque você já entregou o conteúdo que você precisava ao longo da sua apresentação. E isso você faz de uma maneira muito estratégica. Eu também posso fazer isso. O que eu quero, por que eu tô compartilhando isso? Porque quando eu percebo que os executivos, os meus clientes executivos que fazem isso, eles ganham muito mais autonomia e propriedade sobre a apresentação. E no final, o que acontece eu não tenho tantas perguntas, ou nossa, a apresentação realmente foi muito boa, parabéns. Então a gente recebe devolutivas muito positivas, porque a gente fez um trabalho de antecipação, ensaio, orientação, estruturação prévio. E é isso que deve ser o seu foco para entregar apresentações de destaque, que realmente façam com que a sua percepção de língua, né, os profissionais, a empresa, enfim, o time que está te assistindo, ele entenda e seja impactado positivamente pelo aquilo que você está entregando. Tanto em conteúdo, quando eu falo conteúdo é a sua área, aquilo que você entregou, quanto em língua, certo? Eu quero te mostrar aqui que realmente é muito simples você colocar isso e praticar. Todo o conteúdo, todo o método que eu entrego é focado para entregar coisas que você aplica no seu dia a dia. E aqui eu não tô falando nem de musiquinha, eu não tô falando de flor, fruta, cor, eu não tô falando disso. Eu tô falando de conteúdo que está voltado ao ambiente corporativo, ao jogo do mundo dos negócios. O jogo do mundo dos negócios, o inglês do mundo dos negócios é outro. É completamente distinto, certo? Bem, e se você quiser mais informações sobre isso e como você pode implementar e ir além de forma prática, tem um conteúdo aqui e um convite meu para você se cadastrar para a Maratona Executivo Fluente em Inglês. A Maratona Executivo Fluente em Inglês, ele é um evento que eu entrego conteúdo que vai além desses que eu estou te passando aqui agora, certo? É um evento online, exclusivo, gratuito, para executivos, para profissionais que trabalham em grandes multinacionais ou em grandes empresas brasileiras e que necessitam utilizar a língua inglesa como ferramenta para subir. São 3 dias de conteúdo, são 3 aulas práticas que fazem com que você entenda mais sobre inglês, utilize o inglês e finque a sua bandeira no topo do mundo corporativo. Lembra que eu te falei do topo? Você sabe qual é o seu topo. Eu tenho certeza que
com esse inglês, você chega lá muito mais rápido, tá? Nesses 3 dias, a gente vai além de estratégias, tem um passo a passo para que você ganhe mais segurança ao falar. Você tem um conteúdo 100% prático e um racional, né? Mas por que eu tô fazendo isso? Você começa a dominar muito mais. E como eu falei também anteriormente, as pessoas notam que há algo sendo modificado no seu grau de confiança, no seu grau de segurança, e ali a chance de você travar em reunião, em apresentação, ela é diminuída. O que no final do dia acontece é um inglês muito bem falado, um inglês comunicado, um inglês claro, um inglês às vezes não tão sofisticado, mas objetivo, e que faz com que a sua comunicação, a sua voz, ela seja notada no mundo todo, certo? Um evento, com certeza, que é um divisor de águas na carreira de qualquer executivo, por isso eu te convido, certo? E aqui vai esse convite para você começar 2023 na frente. Não espera 2023, não espera 2023. Quem tá se preparando já está começando 2023 na frente de todo mundo que tá pensando, o que eu vou fazer? Ah, deixa pra janeiro. Pensamento de escassez, pensamento de, não, eu preciso fazer agora. E eu sempre falo pros meus clientes, aquilo que você quer viver daqui a 6 meses, ela tá na decisão que você toma hoje, certo? A atitude, a ação que você toma hoje, ela determina como você vai viver os seus próximos 3, 6, 1 ano, ok? Então, que você dê esse passo e saia com certeza na frente de todo mundo que ainda vai pensar, né? Vai levando aí com a vida. Dito tudo isso, te agradeço por esse momento incrível que tivemos. A gente se vê na próxima quarta-feira, for more. See you next Wednesday for more. Bye bye.